Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Espero que tenham aproveitado esses dias, né? Descansado um pouquinho para nós voltarmos com tudo, né? Nessas atividades agora da semana, não é isso? Então, hoje nós teremos aula de português, certo? Então, vai ser uma atividade bem curtinha e também uma atividade de revisão referente ao que nós vimos semana passada. Então, eu queria que vocês pegassem o livro aí de vocês na página 39 e 40. Né? Nós vamos começar a unidade 6. Bom, na unidade 6, nós vamos começar falando sobre os sinais de pontuação, novo assunto. Né? Só que nós não vamos começar agora, né? Primeiramente, tem um texto, né, de início aí da gramática e depois nós estudamos a gramática em si, tá certo? Então, nós vamos estudar por parte aí os sinais de pontuação. Então, na página 39, vocês vão ler um texto, certo? Que fala sobre o nome esquisito. Então, vocês vão ler o texto, é um poema, certo? Vocês vão ver que é bem divertido. E fala de uma pessoa que tem um nome um pouco diferente das outras pessoas, né? Então, você vai ler, é bem pequenininho, bem curtinho. Vocês vão ler aí na página 39, tá certo? Nome esquisito é o título do texto, é um poema. Depois que vocês lerem esse texto, vocês vão fazer a interpretação, certo? Oral ou também escrita. Tem passo a passo aí no livro para vocês verem e fazerem no caderno, certo? E depois vocês vão fazer o conhecendo o texto, né? Que é falando sobre o texto, que vocês entenderam sobre o texto, tá bom? Depois vocês vão fazer na página 40 um exercício aprendendo um pouco mais, que é sobre a crase, né? Então, a gente já viu aí esse assunto sobre a crase. Então, nós vamos ver novamente. Vai a atividade na folhinha também de revisão. E eu vou colocar um vídeo aí para vocês visualizarem e entenderem mais sobre o que é a crase e como utilizá-la, tá certo? Então, vocês vão fazer o exercício do texto, né? Da página 39 e fazer o exercício aprendendo um pouco mais aí sobre a crase, juntamente com a da folhinha. Então, o exercício fica da página 39 e 40, certo? Logo abaixo tem a gramática, né? Só que nós não vamos estudar ela agora, então não façam esse exercício, porque eu ainda vou explicar na próxima aula, tá bom? Então, eu vou deixar vocês verem um vídeo aí sobre a crase. Então, prestem bastante atenção para que vocês possam resolver o exercício da folha e do livro também. Olá pessoal, sou o professor Emerson. Vou falar para vocês hoje sobre uma regrinha de crase aqui que vai facilitar a vida de vocês aí na resolução de questões sobre crase, só que não o modo de usar. Eu vou falar sobre quando não usá-la, que é fácil entender que se você souber quando não usar a crase, você já vai por eliminatória quando você estiver resolvendo as questões de crase, tá certo? Vamos lá. Primeiro, para falar sobre crase, eu vou explicar para você o que é e como funciona e quando não usar, tá certo? Crase, na verdade, é a fusão ou a contração de duas vogais numa única vogal, numa vogal com um único som. Por exemplo, uma preposição mais um artigo é igual a uma crase. Um A da preposição mais um A do artigo é igual um A com crase, com acentinho ao contrário do acento agudo, um acento ao contrário do agudo. Preposição, eu trouxe aqui alguns exemplos para explicar para vocês o que é. Por exemplo, o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. O verbo assistir. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Todos esses verbos que eu coloquei ali, eles exigem a preposição a depois dele. E tem alguns substantivos que eles exigem um artigo antes. Por exemplo, a praia, a novela, a menina, a princesa. E quando nós falamos um verbo que exige uma preposição, por exemplo, o verbo ir, e um substantivo que exige um artigo a antes, nós falamos esses dois as ao mesmo tempo. E esse fenômeno de contração desses dois as ao mesmo tempo é chamado de crase, porque ninguém fala vou a praia. Nós falamos vou à praia e escrevemos também vou à praia. Só que quando nós escrevemos, nós temos que colocar a crase, que é o acento indicativo que tem ali a fusão de dois as. Só que o nosso interesse agora é o seguinte: quando nunca colocamos a crase? Por quê? Se nós soubermos quando nunca colocamos a crase e nós observarmos nas questões, na escrita, que
tem crase onde não era para colocar, a gente já elimina como errada a questão, tá certo? Por exemplo, diante de palavras masculinas, igual esse exemplo que eu coloquei aqui, ó, ela andou a cavalo. Cavalo é uma palavra masculina. E diante de palavras masculinas, não usa crase. Outro exemplo também diante de verbos. Ela começou a chorar. Chorar é um verbo. Quando a gente vê que tem um verbo, o a que vem antes não usa crase. Diante da palavra terra, no sentido de terra firme, aquela terra que a gente consegue pisar, consegue tocar nela, essa terra firme também não usa crase. Exemplo, o marinheiro foi à terra buscar mantimentos. Ele desceu até a terra e foi no lugar onde vende mantimentos. Essa terra é uma terra firme e também não usa crase. Diante da palavra casa da própria pessoa. Por exemplo, Joana foi à casa pegar dinheiro. Ela foi à casa dela. E quando é a casa da própria pessoa, também não usa crase. Diante da palavra casa da própria pessoa. Tá certo? Não esqueça isso para facilitar. Diante do pronome uniforme você e também de todos os pronomes de tratamento, exceto 4. Senhora, senhorita, dona e madame. Esses 4 pronomes de tratamento, eles quando vêm precedido de um a de preposição, eles usam crase. O restante dos pronomes de tratamento não usa crase. Por exemplo, parabéns a você, dedicado a Vossa Excelência, os 2 as ali não usa crase. Então, se a gente souber a regra para não usar crase, fica muito mais fácil de acertar, tá certo? Também, uma outra situação em que nós não usamos crase é diante de pronome indefinido. Uma, alguém. Quando a gente vê esses pronomes, não coloca crase. Exemplo, pediu ajuda a uma amiga. Esse a, uma, não vai crase nesse a, por causa do uma. Ela pediu a alguém. Esse a também não vai crase porque alguém é um pronome indefinido. Outro exemplo, diante de pronome pessoal e oblíquo também não usa crase. Exemplo, pediu a ela que me esperasse. Esse a que vem antes do ela não usa crase por quê? Porque o ela é um pronome pessoal. Deu livros a mim. Esse a que vem antes do mim também não usa crase porque é um pronome oblíquo. Bem simples essa regrinha aí. Diante de palavras repetidas, também não usa crase. Cara a cara, sol a sol, dia a dia, passo a passo, não usa crase. Eu já vi pessoas escrevendo com crase, não usa crase, tá certo? São regrinhas fáceis para a gente não errar na hora da prova. Diante de substantivos no plural, quando tem um a no singular, não usa crase. Por exemplo, vou a festas. Substantivo no plural e o a, aquele a ali é uma preposição do vou, quem vai a algum lugar. Aquele a no singular e festas no plural também não usa crase. Usaria crase se o a tivesse no singular e o substantivo no singular, ou o a no plural e o substantivo no plural. Por exemplo, vou às festas. Aí sim usaria crase. Quando um está no singular e o outro no plural, não põe crase. Também diante de nome de lugares, usa aquela regrinha vou a, volto de, crase para quê? Não usa crase quando você se refere a determinados lugares que você vai a um lugar e volta de tal lugar. Por exemplo, vou a Salvador. Quem vai a Salvador volta de Salvador. Quem vai a Pernambuco volta de Pernambuco. Agora, quem vai à Bahia volta de Bahia? Não, volta da Bahia. Quando você vai a um lugar e volta daquele lugar, usa crase. Quando você volta de tal lugar, não usa crase. Por exemplo, esses 2 que eu coloquei aí, tá certo? Um outro exemplo também, diante das palavras aquele, aquela e aquilo, quando são substituídos por esse, essa e isso. Por exemplo, comprou aquela blusa. Se a gente trocar o aquela por essa, comprou essa blusa, nós sabemos que aquela palavrinha aquela lá de cima não usa crase. Existe aquela com crase e aquela sem crase. Quando trocar por essa, não usa crase. Um outro exemplo aqui também, pediu aquele casaco. Se a gente substituir pediu esse casaco, também não usa crase porque substituiu por esse. Quando a gente fala um outro exemplo aqui, ó, preferiu aquilo. Se a gente trocar preferiu isso, não usa crase. Agora, se a gente substituir por a esse, a essa ou a isso, aí sim usaria crase.
Então, depois de vocês visualizarem o vídeo sobre a crase, então vocês vão ter mais um entendimento sobre como utilizá-lo e as regrinhas para utilizar. Então, vocês vão saber como colocar, né, a crase onde ela é utilizada, né, e vai evitar erros aí que muita gente utiliza errado aí esse sinal, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro aí com a explicação do vídeo. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá certo? Então, até mais tarde na nossa videoconferência, né, especial de São João. E amanhã nós voltamos com novos assuntos. Beijos, até a próxima aula.